tarde a todos e a todas. Nós temos uma aula de física. O assunto que nós vamos iniciar hoje é mecânica. Mecânica é uma área da física que estuda o movimento, a velocidade deste movimento e todas as forças que estão envolvidas entre o movimento e a velocidade. A mecânica ela se divide em 3 sub-áreas. Cinemática ou cinética, que estuda o movimento puro. Dinâmica, que vai estudar o movimento e a força que está atuando sobre esse movimento. E estática, que vai estudar o estado de equilíbrio. Não equilíbrio no sentido de repouso, mas o equilíbrio no sentido de que forças promovem um equilíbrio dinâmico. Conceitos básicos que nós temos que conhecer, entender, internalizar para que se possa fazer um bom estudo de mecânica e de física em si. Primeiro, o movimento e seus tipos. O movimento pode ser retilíneo ou curvilíneo. Pode ser numa reta ou pode ser de forma curva. Entre os de forma curva, nós ainda temos os circulares, os parabólicos, os elípticos ou espiralados. Um outro conceito que nós temos que entender é o conceito de repouso. Sistema de referência ou referencial. O que é isso? Trajetória, posição, espaço, cujo símbolo é a letra S. Deslocamento. Deslocamento e espaço percorrido é a mesma coisa. Deslocamento e trajetória é a mesma coisa. Então, nós vamos ter que saber diferenciar cada um deles. Ponto material e corpo extenso. O que é ponto material, o que é corpo extenso e como eles interferem no movimento. Distância percorrida é o mesmo que trajetória, é o mesmo que deslocamento. Intervalo de tempo, velocidade, variação, que tanto pode ser da velocidade, como do espaço, como do tempo, cujo símbolo é esse triangulinho aqui, que é a letra grega chamada delta. Então, aqui é o delta grego. Tempo, cujo símbolo é a letra T. Direção, o que é direção e sentido. E o que é sentido? Direção e sentido é a mesma coisa, qual é a diferença? Então, esses 15 conceitos nós temos que ter em mente ele internalizado para um bom entendimento da física. Então, aplicando esses conceitos na prática, nós temos aqui figuras que mostram o movimento retilíneo. Então, esse motoqueiro fazendo essa trajetória chamada de A, né? Ele sai do espaço -2 e vai até o 6. Então, esse aqui é um movimento retilíneo. Aqui nós temos um movimento retilíneo do carro, mas quando o indivíduo que está no carro joga o objeto, esse objeto traça um movimento curvilíneo, certo? Então, na mesma figura, nós temos os 2 movimentos acoplados. Aqui nós temos exemplos do movimento curvilíneo numa montanha russa, e aqui nós temos um movimento curvilíneo que é do ponteiro de uma bússola, né? Onde nós temos aqui norte, sul, leste, oeste. Então, a mesma coisa vale para o relógio, que também é um movimento curvilíneo. Então, esses conceitos de movimento aqui, nós temos esses exemplos, né? O movimento curvilíneo, ele pode ser completo, uma curva completa, né? Um círculo completo, e pode ser apenas uma parabólica. Trajetória circular. Então, quando a cadeirinha X da roda gigante faz uma volta completa, ela fez uma trajetória circular. Quando você joga uma pedrinha dentro de uma bacia de água, dentro do lago, ela vai criar ondas. E essas ondas, elas vão abrindo até acabar a força da pedrinha.
Então, essa trajetória é chamada espiralada. A Terra em volta do Sol faz uma trajetória elíptica, é tudo do tipo circular. E quando o menininho chuta a bola, a bola faz uma trajetória parabólica, certo? Então, aí são exemplos de trajetória. Posição, espaço e deslocamento. Então, nós temos aqui a bolinha. Ela está aqui nesse espaço, veja que aqui nós temos como referência o espaço 0. Para trás, esse espaço é medido como negativo, 0, -1, -2. Então, a bolinha está no espaço -2 metros. Para chegar no 0, ela tem que andar 2 metros. E aqui ela está no espaço +2. Então, a posição da bolinha é -2, 0 e +2. O espaço da bolinha entre o -2 e o 0 são 2 metros, apesar de ser negativo. E entre o 0 e o 2 são mais 2 metros. Portanto, a trajetória dela foi de 4 metros. Então, aí você vê o que é posição, o que é espaço e o que é deslocamento. Ela deslocou do -2 até o +2. Então, nós temos posição inicial -2, posição final +2. Está orientada porque a setinha está aqui indicando, tá vendo? Para onde ela vai. Se você observar, essa linha aqui, ela é um pouco curva. Muito tênue, mas é. Então, quando você tem aqui a posição inicial e aqui a posição final, se você traçar uma reta entre um e outro, você está falando do deslocamento. Quando você considera as curvas dessa trajetória, você está falando de distância percorrida, certo? Então, da posição inicial para a final é deslocamento. Considerar a forma da trajetória é distância percorrida, certo? Então, nós temos aqui, né, o deslocamento de um carro que sai do espaço 0, S0 é o espaço inicial, no tempo 0, T0 é tempo inicial. Então, lá no livro de vocês está direitinho, vocês vão lá. Então, S0 é espaço inicial, T0 é tempo 0. E T é o tempo final e S é o espaço final, onde acaba. A variação do espaço vai ser igual a S final menos o S0, aonde ele chegou e menos onde ele saiu. O tempo vai ser, a variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Intervalo de tempo e variação do tempo. Então, nós já vimos lá atrás que intervalo de tempo ΔT, ou variação do tempo, é a medida do tempo gasto pelo móvel para realizar um determinado movimento. Quanto tempo ele gastou de onde ele saiu até onde ele chegou, isso é variação do tempo, ou intervalo do tempo. ΔT é igual a T final menos T inicial. O intervalo de tempo nunca será negativo, diferente do espaço que pode ser. Distância percorrida versus deslocamento. Lembra que a gente falou? Quando considera a forma da trajetória, está falando de distância percorrida. Quando você diz onde ele saiu e aonde ele chegou, sem considerar, você está falando de deslocamento. Para determinar o deslocamento de um corpo, não precisamos saber qual a trajetória daquele corpo, nem saber por onde ele passou, basta saber de onde partiu e onde ele chegou. Isso aí é variação do espaço. Variação do espaço é S final menos S inicial. Deslocamento é uma grandeza vetorial, isto é, representado por meio de um vetor.
O vetor parte do ponto onde se dá o início ao movimento e termina no ponto onde acaba o movimento, sem considerar a trajetória. Ponto material. O que é um ponto material? Toda vez que você vai calcular a velocidade de um corpo, na qual o tamanho dele é desprezado, como um carro numa pista que vai de São Gabriel a São Paulo, ele é chamado de ponto material. Mas quando você vai calcular a velocidade de um caminhão carregado sobre uma ponte, o peso dele já não pode ser desconsiderado. Então, ele aí é chamado de corpo extenso. Se esse mesmo caminhão tivesse numa pista normal de 2.000 quilômetros, o peso dele seria desconsiderado, mas numa ponte de 10 metros, aí o peso dele é considerado. E aí é chamado corpo extenso. Direção e sentido. Então, a direção pode ser vertical ou horizontal. Os sentidos podem ser negativo ou pode ser positivo. E ainda o sentido pode ser para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, a direção vertical pode ser para baixo ou para cima. A horizontal pode ser para a esquerda ou para a direita. Essa é a diferença que existe entre sentido e direção. Quando eu digo direção, eu não sei nem se é para baixo, nem se é para cima. Quando eu digo sentido, aí eu sei se é para baixo, se é para cima. Velocidade. Isso tudo que nós vimos até agora é para a gente inserir o estudo de velocidade. A fórmula da velocidade média é variação do espaço sobre o intervalo de tempo. Qual foi o espaço que ele percorreu e em quanto tempo? Para eu determinar a velocidade. Se eu quero calcular o tempo, basta eu trocar de lugar. Ó. O tempo vem para cá e a velocidade vem para cá. Então, o tempo vai ser igual a variação do espaço dividido pela velocidade. E se fosse o espaço, bastaria multiplicar o tempo pela velocidade. Só é jogar a velocidade para cá, a velocidade média vezes o tempo é igual ao espaço percorrido. Então, essa aqui é uma fórmula que você encontra qualquer uma dessas variáveis. Tanto a velocidade como o intervalo de tempo, quanto a variação do espaço. Então, nós temos aqui um exemplo para vocês para vocês entenderem melhor. Deslocamento escalar e vetorial. Nós temos aqui, ó. Um móvel percorreu 6 metros em um período de tempo de 2 segundos. Então, o espaço, nós temos aqui, ó. A velocidade média é o espaço sobre o tempo. Qual foi o espaço? 6 metros. Qual foi o tempo? 2 segundos. Então, nós temos que a velocidade média ΔS sobre ΔT. 6 metros sobre 2 segundos. 6 dividido por 2 é 3. E como o deslocamento está em metro e o tempo é segundo, a velocidade vai ser dada em metros por segundo. 3 metros por segundo é a velocidade média desse corpo. Agenda para essa aula. Baseado nesses conceitos, você vai criar um mini dicionário desses conceitos aplicado na física. Numa folha de ofício dobrada ao meio, como se fosse um livreto. Você vai montar uma cruzadinha com esses conceitos e você vai construir questões de múltipla escolha com esses conceitos. Então, como são 15 conceitos, são 15 questões de múltipla escolha, uma cruzadinha com 15 quadrinhos. E você vai resolver todos os exercícios do capítulo 4. E uma boa sorte e até o próximo capítulo.